Seja bem-vindo a mais esta aula e hoje falaremos a respeito aí da fase de lances do modo aberto que o novo decreto do pregão eletrônico, o decreto 10.024 aí de 20 de setembro, trouxe para a gente aqui, alterando, deixando de existir então aquele modo de encerramento aleatório e passando a existir no lugar dele o modo aberto e o modo aberto e fechado. Nesta aula nós falaremos a respeito do modo aberto de disputa, que para quem conhece o portal da BEC de São Paulo, da Bolsa Eletrônica de Compras, sabe, vai ver na prática que ele é muito parecido, tá bom? Então, como que funciona a fase de lances do modo aberto, Como que você fará para poder dar os seus lances, ofertar suas propostas e tudo mais. Aqui na nossa página do Comprasnet, para a gente fazer o login aqui, vou deixar para você também o site direto para essa página. Entre e faça aqui o seu login com a sua senha. Aqui na página você vai acessar o menu Serviços do Fornecedor, Pregão Eletrônico. Então, nas últimas aulas a gente viu como cadastrar as propostas, tanto de pregão por itens quanto pregões aí por grupos, e agora a gente vai então para o próximo menu aqui dentro do pregão, para o menu de lances, Aqui, no caso, eu estou participando de duas licitações no momento, uma pelo sistema antigo ainda, e outra pelo sistema novo, que é o que a gente vai fazer. É esse caminho que você vai fazer para chegar até a fase de lances aqui. Então, no momento que você cadastrou sua proposta, ele não vai aparecer aqui na fase de lances ainda, ok? Quando que ele passa, o pregão, ele passa então a aparecer aqui na parte de lances, no momento que está lá no edital, no horário, e na data da sessão pública. Então lá no edital a gente já viu também que tem ali a data e o horário da sessão pública. É este momento em que, a partir daí, o pregão ele passa então a aparecer na fase de lances. Então uma dúvida muito comum de quem é bem iniciante é que no momento em que a pessoa cadastra a proposta, ele já vem aqui no menu de lances e aí o pregão não está aparecendo, ele acha que tem alguma coisa errada. Mas não, fique tranquilo, o pregão ele só aparece aqui no momento, então, que abrir a licitação. E esse momento vai estar previsto lá no edital com a data e hora que a gente já viu também em módulos anteriores, ok? Então aqui para mim estão aparecendo duas licitações, tá? Você vai clicar aqui no botão de lances, tá bom? Aqui, repare que também tem um outro link aqui que vai falar aqui do que é o pregão e tudo mais, tá? Mas você vai clicar aqui no botão de lances. Clicando, então, vai direcionar você para esta tela aqui do Comprasnet, Esta tela aqui, ela mudou recentemente, ok? Então, ela está no novo layout. Aqui, repare que vai estar escrito aqui o modo de disputa que está sendo realizada esta licitação. No caso aqui, é pelo modo de disputa aberto, ok? Este daqui é o caminho que você vai fazer para chegar até esta tela aqui, no momento em que você for participar de uma licitação, tudo bem? Aqui, no caso, é uma licitação que já está encerrada, tá? Eu já participei dessa licitação. Se eu vir aqui em disputa, repare que aqui tem dois menus. Itens em disputa, que são os itens que estão abertos, pronto para eu dar o meu lance, ofertar ali os meus lances, ok? Enquanto o item ele não estiver aberto, ele vai aparecer neste campo de outros itens. O que você precisa saber é o seguinte, quando você abrir o pregão, o item ele aparecerá neste menu de outros itens aqui, e ele vai aparecer como fechado. No momento em que o pregoeiro ele abrir aquele item para lances, ele vem para o menu de em disputa. É isso que você precisa saber no momento, ok? E aí aqui você vai ver que vai estar aqui uma mãozinha para baixo, outra mãozinha para cima, verde, vermelho e tal, que significa que a gente está perdendo ou ganhando item no momento, claro, do cadastro das propostas. Quando você abrir o pregão, vai aparecer ali as propostas melhores cadastradas, Quem cadastrou no valor mais baixo provavelmente vai estar ganhando e quem cadastrou aí nos valores mais altos vão estar perdendo. Mas isso não faz tanta importância no início, Lembrando que o item ele ainda vai ser aberto para dar lances e aí sim passa a valer isso daí. Se a gente clicar aqui, no caso eu disputei dois itens, Um eu perdi, o outro eu acabei ganhando.
Se eu clicar aqui neste menu aqui em cima, né, na lateral, a gente abre o item, né, e a gente tem algumas informações a respeito dele. No caso aqui, é um conjunto para manutenção de impressora. Aqui no caso aqui são insumos para impressora 3D, tá bom? Ele fala aqui da aplicabilidade do decreto 7174, que fala de tecnologia da informação. Ele fala aqui de margem de preferência, umas informações importantes. Aqui o que você tem que se atentar é o intervalo mínimo entre lances, que no caso aqui é R$1, tá bom? Se você tentar ofertar um desconto de 1 centavo, você não vai conseguir. O mínimo que você tem que ofertar de lance entre um lance e outro é R$1, ok? Aqui, repare que dentro do item ainda há mais 2 menus, né? O de propostas iniciais, então neste item aqui houveram apenas 2 propostas cadastradas, né? Proposta número 1, proposta número 2. Reparem que enquanto o pregão ele não termina a fase de lances, a gente não consegue identificar quem são os autores dessas ofertas, tá bom? Eu não tenho como saber quem é que cadastrou aqui as propostas além de mim. No caso, como aqui só tem 2, um sou eu e outro é um concorrente meu que eu ainda não sei quem é. Quando que eu vou saber isso daí? No momento em que o pregão terminar a fase de lances, né, e iniciar então a fase de aceitabilidade. Aí sim eu consigo ver quem são as empresas participantes em todos os itens, tudo bem? E aí é aquilo que eu te falei, né? O valor cadastrado inicialmente nessa proposta 1 foi de R$ 132,15 e o da proposta 2, 137. Então, o autor desta oferta aqui de R$ 132,15, a mãozinha provavelmente apareceu verde, provavelmente não, com certeza apareceu verde para ele assim que iniciou o pregão, quando o item ainda estava fechado, tá bom? Mas aquilo que eu falei, isso não tem muita importância agora. Então aqui você consegue ver as propostas iniciais, né? Aqui a única coisa que te interessa é saber quantos caras estão participando da licitação junto com você. Basicamente isso, o valor pouco importa neste momento, tá bom? Lembrando que aqui, esquece que o item já está encerrado. Imagine que ele estivesse fechado, tá bom? Encerrado aqui já houve a fase de lances, já participamos, nesse caso eu perdi, e no outro item aqui de baixo eu ganhei, tá certo? Então aqui, essa consulta inicial é mais para você saber quem são ou melhor, quantos participantes estão aqui junto com você neste item, né? Para você saber se a sua concorrência está pouca ou se está alta, né? No caso. Melhores lances, aí sim já começa a ficar bem interessante, a gente clicando ali, ele vai abrir então os lances que foram ofertados aqui na sessão pública. Aí sim, já os lances, né? Lembrando que a gente está consultando um item que já está encerrado. Então, no caso aqui, há lances a mostrar. Se no momento que a gente abre uma licitação do zero, o item vai estar fechado, esse campo de melhores lances não vai aparecer porque ainda não houveram os lances, ok? Então, melhores lances, aqui ele fala que houve um lance aqui de R$ 120 às 11h22 e um lance aqui de 115 às 11h24, tá bom? No próximo item aqui no 29, que foi o item que eu ganhei, a mesma coisa, né? Informações adicionais, aqui neste item nós já tivemos uma concorrência um pouquinho maior, né? 3 empresas cadastraram propostas e aqui sim os melhores lances para este determinado item. Está carregando aqui, você já vai ver. Olha lá, houveram 3 lances e aí ele fica registrado aqui os horários, né, e a data do lance. Aqui no canto inferior, ou melhor, superior direito, se você clicar nesse envelopezinho, aparecerá o chat, né? O chat onde o pregoeiro conversa com os fornecedores e o fornecedor conversa com o pregoeiro. Aqui há diversas páginas, né? Você pode ir clicando. Aqui é o campo onde vai aparecer o chat para você se comunicar com o pregoeiro, tudo bem? Aqui existe a possibilidade da gente fazer um filtro, ó, tá vendo aqui no menu abaixo, aqui da onde fala do nome do órgão público, o número do pregão e tudo mais, aparece aqui um menu para a gente aplicar alguns filtros, somente itens fechados, somente itens cerrados, somente itens aqui aguardando convocação e tudo mais. Aí você pode utilizar para você fazer o filtro conforme for mais conveniente para você. Uma coisa interessante que este novo modo de disputa trouxe, esse novo layout do Comprasnet, é que aqui embaixo, ó, bem embaixo mesmo, lá no canto inferior esquerdo quase, né?
a gente encontra um outro menu aqui que a gente nem percebe muito que é menu. Está escrito aqui, ó, demais compras que estou participando. Se eu clicar aqui em cima, vai abrir uma janelinha aqui subindo, né, de baixo para cima, dos pregões que eu estou participando no momento. Então, se porventura se eu tivesse participando de mais de um pregão ao mesmo tempo, né, aberto, com itens abertos ao mesmo tempo, apareceria aqui ao lado outros pregões, e aí você pode ficar alternando de um pregão a outro, sem ter que ficar fechando ou minimizando qualquer coisa nesse sentido. Então, é que agora, neste momento, eu não estou participando, tá? A gente vai passar essa aula para uma parte prática, onde eu gravei o pregão acontecendo, e eu vou passar comentando rapidamente o pregão acontecendo de fato, tá bom? Esta primeira aula, fique mais tranquila, ela vai ser um pouco mais comprida, porque eu estou explicando o novo layout aqui, para quem está acostumado com o layout antigo do Comprasnet, como mudou agora, né? Então eu estou explicando basicamente os botões aqui, para quem é novo e para quem também já é das antigas e já conhece aí o sistema antigo, tá bom? Então, essa parte aqui de apresentar os outros pregões que a gente está participando, eu achei bem interessante, economiza muito tempo, né? No caso aqui, se estivesse participando de 3 pregões ao mesmo tempo, basta ir clicando nos boxes aqui que a gente ia ser levado ao outro pregão, para a gente poder dar lances, ok? Lembrando, quando o item é aberto, ele passa a estar aberto, né, para a gente poder dar os lances, ele vem aqui para o itens em disputa, e aqui também há alguns filtros que a gente pode utilizar aqui, né, para que apareçam menos itens aqui na nossa tela, ok? Se eu clicar em retirar encerrado, ele vai tirar os itens que já foram encerrados, deixando assim o ambiente um pouco mais limpo, né, menos poluído, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma gravação de um pregão que a gente participou, né? Como é muito difícil você dar uma aula participando de um pregão e comentando, no momento em que o item está em disputa, você só quer se concentrar no pregão, você não quer, é difícil a gente parar e ficar dando aula ao mesmo tempo. Então eu gravei e agora eu vou passar para vocês aqui na tela, comentando a respeito do modo de disputa aberto. Bom, então estamos de volta aqui na aula. E repare que este é o vídeo que eu falei que está gravado, então não é um vídeo acontecendo ao vivo, tá? Eu apenas gravei a fase de lances aqui acontecendo e de vez em quando eu vou dar um pause aqui para poder comentar alguma coisa, ok? Então, aqui este pregão, novamente, ele é da disputa aberta, tá? Como que funciona a disputa aberta, então? Basicamente, funciona da seguinte forma. O pregoeiro, ele abre o item, ele vai entrar aqui no menu de outros itens como fechado. No momento em que o pregoeiro decidir abrir aquele item para lances, ele ficará aberto por um período aí de 10 minutos. E aí ele vai aparecer aqui neste reloginho, tá vendo aqui que tem um relógio escrito tempo restante. Então o item ele vai ser aberto e vai começar uma contagem regressiva de 10 minutos aqui. Ok, no momento em que passar ali dos 2 minutos e continuar descendo, continuar regredindo, toda vez que houver um lance, né, algum fornecedor der algum lance naquele item, esse relógio ele volta então para os 2 minutos. Né? Essa disputa ela vai sendo prorrogada por mais 2 minutos enquanto houver lance. Ok? Então, recapitulando, 10 minutos e aí nos 2 minutos finais, enquanto houverem lances, esse prazo ele vai sendo prorrogado novamente por mais 2 minutos. Quando o item fecha? O item só vai fechar de fato no momento em que não houverem mais lances para aquele item, né? Então todo mundo parou de dar lance e o sistema entende que realmente os fornecedores já chegaram ao seu preço mínimo e aí o item então ele encerra e a gente vai ver isso acontecendo na prática. Então eu vou soltar aqui o play, né? Reparem que é um pregão de impressora 3D também. Ali eu falo a respeito daquelas informações adicionais aqui, né? Explico mais ou menos como que estava funcionando. Aqui a questão das propostas iniciais, que foram apresentadas 4 propostas, então era eu e mais 3 concorrentes brigando aqui pelo item. E aqui os melhores lances ofertados então para aquele pregão naquele determinado momento. Repare então, vou dar um pause aqui, repare que o melhor lance vencedor neste momento é esse lance aqui de 6.739, né? Repito, eu não tenho como saber qual o fornecedor que ofertou este lance nesta etapa do pregão. A gente só vai conseguir saber dos fornecedores
no momento em que terminar a fase de lances, e não só a fase de lances do nosso item, mas a fase de lances do pregão inteiro, né? No momento em que inicia-se, então, a fase de aceitação, aí a gente consegue ter acesso às empresas que participaram. Então, aqui, nessa coluna de melhores lances, a gente observa, né, que existem 4 lances aqui ofertados, porém, alguns deles em horários e dias diferentes. O que seria isso daqui? No caso, como ele está pegando aqui a própria proposta cadastrada, o valor inicial cadastrado ali no momento de cadastro das propostas mesmo, tá bom? Então não é o lance de fato em si. Lance mesmo é esse daqui que aconteceu no dia 13/11, né? Aqui às 9h07 da manhã, ok? Esse é um lance porque o pregão aconteceu neste dia aqui. Todos esses aqui do dia 12, do dia 9, do dia 12, isso daqui são os valores do cadastro inicial das propostas, tá bom? Só para vocês se antenarem a respeito disso daqui. E aí, o meu lance aqui, ó, reparem que aqui tem o melhor lance, é 6739, e aqui tem o nosso lance, né? 6740. Então, o nosso valor foi o menor valor cadastrado inicialmente das propostas, e aí no dia 13 veio esse cara aqui e deu R$1 a menos aí, apenas para poder estar na frente e cobrir o meu valor, tá bom? E o reloginho aqui, já vou dar um play de novo, o reloginho ele está diminuindo, né? Lembrando que ele começa nos 10 minutos e aqui nós já estamos no minuto final, basicamente, nos 2 minutos finais aqui. Então restam aí 1 minuto e meio aproximadamente para terminar aqui a parte de lances aqui do modo de disputa aberto. Se ninguém der lance, ao término desse 1 minuto aqui, esse cara que deu o lance de 6739, ele vai ser o vencedor então deste produto. Logo mais eu vou entrar aqui para poder cadastrar um lance, né? Para você poder mandar o seu lance, você vai vir aqui nesse balão aqui, vai digitar o seu valor, lembrando que você tem que seguir aqui o intervalo mínimo entre os lances, que no caso aqui é de R$1, então você tem que reduzir pelo menos R$1, e aí você coloca o valor e clica nesse aviãozinho aqui que você vai estar dando o seu lance, ok? Lembrando também, uma coisa que eu não falei na parte inicial da aula, é que aqui há um botão de recarregar a página, bem lá no canto superior direito, abaixo aqui do menu, ou melhor, do cabeçalho onde fala do órgão público e do número do pregão. Então, de vez em quando, você vem aqui e dá aqui recarregar página, né? Principalmente quando este botãozinho verde aqui ele estiver vermelho. Quer dizer que a conexão ela caiu e você precisa recarregar a página, ok? Então aqui enquanto a gente estava falando, alguém veio aqui e deu mais um lance, tá? E esse relógio aqui ele voltou então para os 2 minutos, que foi aquilo que eu falei para vocês, ok? Eu vou avançar um pouco o vídeo aqui até o momento em que eu lanço aqui o meu valor, o meu lance, para mostrar para vocês certinho. Aqui é o meu valor mínimo, ok? Minha planilha aqui que eu tenho que o meu cliente me envia. E este valor de 5.000 e pouco, então é o valor mínimo que eu posso ofertar para este produto, tá bom? Então eu vi aqui, consultei o meu mínimo certinho, provavelmente esse é o momento onde eu vou ofertar aqui o meu lance. E aí eu quero deixar até o momento em que eu vou fazer isso para vocês verem certinho como que funciona. Tá lá. Então é o momento em que eu vou ofertar algum lance aqui, 6.700, vou clicar ali no aviãozinho que nem eu falei para vocês, para poder confirmar o meu lance. Reparem que faltam apenas 20 segundos para terminar. Clico ali em confirmar, beleza, aparece aqui no canto superior direito, lance registrado com sucesso, preste atenção nisso daqui, tem que aparecer, senão provavelmente o seu lance não vai ser computado ali, né, no sistema. E aí, aquilo que eu falei, faltando sempre 2 minutos, qualquer lance que for ofertado para aquele produto, esse relógio ele prorroga até os 2 minutos novamente e começa novamente a contagem regressiva. Até o momento em que ninguém mais der lance, aí sim o item ele encerra, tá bom? Então aqui já veio outro cara, cobriu novamente, aí vai ficar essa disputa, um dando lance, né, cobrindo, até o momento em que ninguém mais der lances e aí sim o pregão ele termina. Então eu vou avançando o vídeo aqui até o momento em que o pregão vai terminar, para vocês verem certinho como que funciona. Aqui eu estava vendo ali as mensagens do chat, né? Tá bom? Aqui o pregoeiro ele fala alguns avisos ali. Beleza? Os lances ainda continuam.
Vamos avançando aqui o vídeo. Mais 2 minutos prorrogados. Repare que agora nós já estamos no valor aqui de 5.850. Uma observação bem importante que eu informei lá no módulo de edital, né, que é o quê? A questão do como que você deve ofertar os seus lances. É pelo valor unitário? É pelo valor total do produto? Como que é? E aí eu expliquei para vocês que pregões que são SRP, os lances eles são ofertados pelo valor unitário, que no caso aqui é o valor unitário, 5.850 a impressora, tá bom? Se esse campo aqui no canto superior direito, tá vendo que está escrito SRP entre parênteses? Se não tivesse escrito nada, quer dizer que esse pregão não é SRP. E aí, consequentemente, o seu lance ele deverá ser ofertado pelo valor total, ou valor global, como você queira chamar, tá bom? Que nada mais é que você pegar o valor unitário e fazer vezes a quantidade de itens daquele item, né, daquele produto, tá bom? Então, é uma observação bem importante, isso daqui provavelmente está no edital, tá bom? É para estar. Pregões SRP, você dá o lance pelo valor unitário. Pregões que não são SRP, e aí não vai aparecer escrito esse SRP aqui, é porque você tem que dar o lance pelo valor total. Tá bom? Então aqui, nosso reloginho já está se encerrando, chegando a 2 segundos ali. Ó, aguardando encerramento, item encerrado. Quer dizer que ninguém mais deu lance, ninguém mais cobriu ali nos 2 minutos finais, e o item ele foi então encerrado, que no caso aqui fomos nós os vencedores, tá? Aí tem aqui essa janela de melhores lances, ela já estava desatualizada, aí eu até cliquei aqui para poder clicar aqui novamente na tabela de melhores lances para ele poder atualizar aqui os valores, tá bom? Então se tiver desatualizado, basta você clicar no menu ao lado e voltar para ele que ele atualiza. Então aqui foram os 5 melhores lances para este item. E aí uma dica que eu passo para você é que às vezes você não vai ter mais preço para brigar pelo primeiro colocado. Talvez o primeiro colocado ou ele fez um lance errado, jogou muito lá embaixo, ou realmente ele tem muito preço. Só que aí muitas empresas, principalmente iniciantes, o cara ele vê ali, viu que já deu o melhor lance dele, o melhor preço dele no caso, viu que o valor já está muito fora, ele não faz mais nada. Uma dica que eu passo para você é consulte esse menu aqui de melhores lances e tente então brigar pela melhor posição possível dentro do seu valor mínimo, tá bom? Então, de repente, você não consegue mais brigar pelo primeiro colocado, mas você consegue brigar pela segunda, pela terceira posição, no caso, né? Então, tente, com o valor que você tem de valor mínimo, tente ficar na melhor posição possível, porque caso o primeiro colocado ou o segundo sejam desclassificados, o item vá sobrando aí, acabe sobrando na sua mão, e vou falar para vocês que não é raro acontecer isso aqui no nosso dia a dia de consultores, né? Então, de vez em quando a gente está aqui e toda semana tem convocações de itens que a gente não venceu a fase de lances, porém os fornecedores foram pedindo desclassificação ou foram sendo desclassificados por qualquer motivo, e aí o item acaba sobrando na nossa mão, tá bom? Então não desista do item antes que você consiga pelo menos brigar pela melhor posição possível, ok? Então este é o modo aqui de disputa aberto aqui do novo sistema do pregão do decreto 10.024, tá bom? Na próxima aula nós veremos então uma aula a respeito do modo de disputa aberto e fechado, onde eu trarei novamente aqui um vídeo gravado e comentarei com vocês cada detalhe do que está acontecendo ali e para que você entenda e não tenha nenhuma dúvida, ok? Mesmo assim, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder o mais breve possível e nos vemos então em nosso próximo encontro. Até lá!